Olá, turma. Boa noite. Tudo bem? Vocês me ouvem? Boa noite, professor. Boa noite. Eu estou ouvindo, já é uma garantia. Muito bem, meus caros. Vamos dar continuidade, então, à nossa disciplina, Metodologia da Pesquisa Jurídica, entrando no tema Como se faz um projeto de pesquisa. Lembrando que vocês têm como o trabalho central deste primeiro semestre produzir um projeto de pesquisa e no segundo semestre vocês vão produzir um artigo científico a partir desse projeto, tá? Então, relembrando aí para quem está ainda no ritmo de férias, o pressuposto da nossa disciplina. Hoje nós vamos tratar desse tema, como se faz um projeto de pesquisa, porque a entrega do projeto de pesquisa de vocês é em março e vocês vão ter que apresentá-lo, né? Então vamos falar hoje, nas próximas aulas, desse tema, como se faz um projeto de pesquisa. Eu vou explicar cada uma das etapas sucedâneas aqui nas nossas aulas. Então, prosseguindo no nosso esquema de aula, aí está o nosso conteúdo programático da disciplina, e nós estamos entrando aqui no item 5 do nosso projeto, etapas da pesquisa, né? Eu vou explicar para vocês, sucinta, porém suficientemente detalhada, a forma de estruturação desse projeto a ser entregue. Recapitulando o que nós vimos recentemente, nós fizemos a leitura e a escolha do tema, do livro da Denise Fincati e do Sérgio Gillet. Vocês tiveram uma aula síncrona, na última aula do ano passado, sobre o fichamento, né? Uma aula gravada minha sobre como se faz um fichamento. E eu tenho feito atendimento de alunos para orientação do projeto de pesquisa, alunos que me escrevem. Vocês podem me escrever, fazer perguntas, né? E fora do horário eu respondo na medida das minhas possibilidades. E geralmente eu procuro deixar um tempo de aula para fazer esse atendimento a vocês. Quando nós retomarmos as aulas presenciais, afinal, iniciarmos as aulas presenciais, eu vou procurar deixar esse tempo em sala de aula para conversar com quem tiver dúvidas sobre o projeto de pesquisa. Mostrei para vocês naquela videoaula gravada modelos de fichamento. Esse é modelo antigo, né? Quando se fazia à mão. Eram fichas mesmo. Então, um exemplo de como se faz o fichamento de um texto. Então, eu tinha essas fichas. Eu fiz muito fichamento na minha época de estudante. Eu consegui resgatar essas daqui, mas nem estão no formato, né, que eu estou pedindo. Era das minhas aulas de grego. Então, só para mostrar as fichas que a gente usava naquela época, não papel cartolina, papel cartão. Eu hoje faço nos livros mesmo, né? Eu vou lendo e vou anotando no final do capítulo, nas margens. Da sistemática de usar, geralmente no final do capítulo. Quando é um livro que me interessa, que eu sei que vai ser útil, eu anoto no livro mesmo. Né? Vou fazendo o fichamento. É um hábito que eu adquiri na época da faculdade. E já uma atividade nova para vocês, a ser entregue no dia 17 de fevereiro, daqui a algumas semanas. Fazer o fichamento de um artigo científico jurídico sobre o tema de que você pretende tratar em seu projeto. Então, é um duplo trabalho, né? Talvez triplo. Triplo, vamos lá. Você já ter uma ideia do tema que quer tratar, tendo a ideia, pesquisar em revistas científicas de direito por artigos que tratem do tema, e aí eu faço algumas sugestões daquelas revistas que a gente tinha analisado, né, por alto, numa aula precedente. A Revista de Direito Brasileira, a Revista da Faculdade de Direito da UFPR, a Revista de Direito da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, e há muitas outras, tá, gente? Há muitas outras. São apenas algumas indicações para vocês começarem a pesquisar. Encontrar o artigo e aí fazer o fichamento dele, né? Vocês já sabem como se faz o fichamento, mas eu já coloquei, transcrever no alto a referência bibliográfica completa desse artigo, tá bom? Então, vocês têm até dia 17 de fevereiro para
fazer isso. E este artigo vale 10 pontos dos 100 de atividades. Lembrando que nós temos 3 notas nessa disciplina. A nota 1 do primeiro semestre, que é para o projeto e apresentação do projeto. A nota 2, que é do segundo semestre, que é para a entrega do artigo científico e a apresentação do artigo. E nota 3, que são as diversas atividades que vocês terão feito ao longo do ano. E essa é uma delas. Pois não, Lucas, pode falar. Lucas Alves, você levantou a mão? Pode falar. Ele está falando, gente? O meu microfone está ruim? Como é que é? Também não, prof, ele não está falando. Se você estiver com dificuldades, Lucas, pode escrever no bate-papo, tá? Enfim, quando o Lucas falar, a gente retorna. E o tema de hoje, então, como se faz um projeto de pesquisa? Então, vamos começar a tratar desse tema. Como se faz um projeto de pesquisa? Primeiro de tudo, o que é um projeto? O que é um projeto de pesquisa? Tem que ter em mente que ele é uma descrição da estrutura de um empreendimento a ser realizado. É um projeto, é um roteiro, é um plano de algo que ainda se vai desenvolver. Então, é um roteiro mínimo que você faz para o projeto para o artigo científico que você vai escrever. Um projeto de pesquisa compreende uma das fases da pesquisa. É a descrição da sua estrutura. É um formato de trabalho intermediário que antecede a pesquisa. É um esboço qualificado da pesquisa. Então, em vez de vocês mergulharem na escrita de um artigo científico sem nunca ter feito isso na vida, e por isso enfrentaria uma série de dificuldades, é que é para essa situação que existe o projeto. A partir do momento que você consegue construir um projeto, o desenvolvimento do artigo fica muito mais fácil. E você não vai ficar perdido. O artigo, né, a partir do momento que você tem um projeto em mãos, o artigo se torna factível. Ele se torna alcançável, né? Não é mais algo intangível. Então, eu vou mostrar para vocês a estrutura do projeto, o que é a hipótese, o que são as referências bibliográficas, todos os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, você identificando isso, fazendo sumário, obrigado, você consegue desenvolver o artigo científico. É para isso que serve o projeto, é para facilitar a vida de vocês. Tá bom? Não é um mero capricho. Porque um problema muito sério no desenvolvimento da pesquisa é a pessoa travar, não saber o que escrever, não seguir o rumo que vai seguir e abandona. Tá? O índice de evasão é muito grande em programas de mestrado e doutorado. E a parte em que a evasão é a parte justamente onde tem mais evasão é na parte da redação da dissertação ou da tese, porque a pessoa não sabe o que fazer, né? Começa a escrever, dá sono, se distrai, vai assistir o Big Brother, sabe? Não consegue desenvolver. Eu vi até um vídeo engraçado que o colega postou no Facebook, né? Uma mulher dizendo por que abandonou o doutorado. É porque dava sono, né? Era um espírito que baixou nela. E na hora que ela ia fazer, dava sono nela, distraía ela, a mente dela ia para outro lugar. A culpa era do espírito, não era dela. Então, gente, para que não haja esses percalços, ou pelo menos para amainá-los, é que existe um projeto de pesquisa, para que você não fique perdido. Se você fez o projeto de pesquisa, não tem como fazer o artigo. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe quais são os elementos a fazer, né? Você sabe, já imagina a estrutura do projeto, você vai preenchendo aqui, ele não precisa nem ser na ordem, item 1, capítulo 1, capítulo 2, não precisa ser. Você vai lá para o fundo, você volta, você faz referência, você vai trabalhando nele. Ajuda muito. Então, o projeto a finalidade dele é justamente evitar que esses percalços impeçam o desenvolvimento da pesquisa. Impeçam a imobilização do pesquisador, que é um fenômeno muito, muito corrente. Aqui é a estrutura de um projeto de pesquisa para qualquer pesquisa,
tá? Uma pesquisa de qualquer área. É assim na área médica, é assim em engenharia, é assim em matemática, é assim em bioquímica, enfim. Um projeto padrão vai seguir esses elementos, né? Então, a estrutura do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa apresenta certa organização que lhe é própria por ter lógica. Seguindo-se a ordem dos itens, estará seu autor estabelecendo uma ordem crescente de complexidade ao expressar sua planificação investigativa. Um projeto de pesquisa deve contemplar alguns itens que são explicitados um a um nas próximas páginas. Esse é um trecho do livro da Fincato e do Chile, né? O livro que a gente usa de referência aqui na disciplina e cujo PDF está disponível a vocês. Então, esses são os itens, né? Tema, delimitação do tema, justificativa, problema ou problemas, hipótese ou hipóteses, variáveis, objetivos, objetivo geral, objetivo específico, embasamento teórico, metodologia, né? O método de abordagem, método de procedimento, método de interpretação, tipos e técnicas de pesquisa, ordenação da monografia e esboço sumário, cronograma, orçamento, instrumentos de pesquisa de campo, referências bibliográficas do projeto. Então, esse é um esqueleto que serve para um projeto de qualquer área, né? Aqui no direito a gente não costuma colocar orçamento. Em geral, você não tem um custo específico, não é como pesquisa em outras áreas que envolve financiamento, né, de uma instituição de fomento. Então, em geral, aqui, por exemplo, no TCC, você não vai colocar um orçamento. No direito a gente não coloca. Às vezes coloca o item, né? Orçamento, R$0. A metodologia, a gente vai ter uma aula só sobre a metodologia, os métodos possíveis, que é de tudo aí é o que é mais complexo, que demanda um pouco mais. Que é mais variáveis, né? Isso a gente também não trabalha. Mas, enfim, essa estrutura que a Gisele Fincato e o Gillet propõem serve para um trabalho de qualquer área, tá bom? Qualquer área. Na UniOeste, nós não temos um modelo fechado de projeto de pesquisa para o TCC, tá? Mas as diretrizes básicas de seu conteúdo mínimo. Então, tem uma portaria da UniOeste sobre esse conteúdo mínimo, que está consonante, está de acordo com a ABNT, as normas, né, da ABNT sobre o tema. Fora isso, cada orientador faz suas opções pessoais de formatação. Então, eu vou dar instruções gerais a vocês aqui nessa disciplina, e mais para frente, quando vocês estiverem no 4º ano, quando vocês forem fazer, por exemplo, a disciplina Monografia 1, aí o professor da disciplina vai passar critérios específicos a vocês. E depois, no último ano, que vocês encontrarem um orientador para o seu TCC, aí o seu orientador vai dar instruções ainda mais específicas sobre a formatação. Então, digamos assim, há uma certa variedade possível. Então, eu vou mostrar um caminho possível a vocês, mas não estranhe se lá para frente outro professor falar diferente, porque acontece, né? Há uma possibilidade, uma margem de flexibilidade dentro dessas regras. Pequena, né? Mas assim. Para a apresentação do projeto de pesquisa, aplica-se a norma da ABNT, NBR 15.287, de que eu vou tratar agora. Então, essa é a NBR 15.287, que fala sobre projeto de pesquisa, né? Como que é estruturado um projeto de pesquisa. Essa NBR eu já carreguei no Teams, tá? Já estava disponível a vocês. Segundo essa norma, existem certos elementos textuais que devem estar presentes em todo projeto de pesquisa. Então, o texto deve ser construído de uma parte introdutória, na qual deve ser expostos o tema do projeto, o problema a ser abordado, as hipóteses, quando couber, bem como os objetivos a serem atingidos e as justificativas. É necessário que sejam indicados referencial teórico, que embasa,
a metodologia a ser utilizada, assim como os recursos e o cronograma necessário à sua consecução. É o que estabelece a norma da BNT. Tem que ter esses elementos todos. E eu estruturei as regras, né, que a gente encontra na BNT nesse quadrinho aí da estrutura do projeto. Nós temos elementos externos, elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos pós-textuais. Então, eu que estruturei a partir da leitura da NBF. A gente não tem que ler, né, o projeto todo, eu sintetizei aqui, e aí eu vou passar a falar de cada um dos itens. Entre os elementos externos do projeto de pesquisa que vocês vão desenvolver, nós temos a capa. Tá? Outros projetos podem, quando, por exemplo, se exige encadernação, vão ter lombada. Né? Lombada é... Deixa eu ver se eu tenho algum livro aqui. É esse aqui, ó. Esse aqui é a lombada. Então, quando é um projeto que você precisa encadernar, né, um artigo, às vezes uma tese, quando você termina o doutorado, você tem que entregar cópias encadernadas, tem a lombada, é um elemento externo. O projeto de vocês não vai ter lombada, tá? Não vai ter capa dura, não precisa nem entregar impresso, tá bom? A entrega de vocês vai ser aqui pelo Teams mesmo. Essa entrega é digital, não vamos mais gastar papel. Então, o único elemento externo que o projeto de pesquisa de vocês vai ter é a capa. O que tem que ter a capa? O nome da entidade, ou seja, a UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Logo abaixo, o nome do autor, seu nome. O título e o subtítulo. E embaixo, a cidade e o ano de depósito. Né? Foz do Iguaçu, 2022. Ah, mas eu moro em Itaipulândia, eu moro em Medianeira. A cidade é a cidade da sede da instituição. Tá? Vocês estão lotados na UniOeste Campus Foz do Iguaçu, então a cidade é Foz do Iguaçu. O meu doutorado eu fiz em São Paulo, morando em Foz. Tá? Então eu produzi todo ele aqui em Foz. Mas na entrega está lá São Paulo. Por quê? Porque é a cidade da instituição. Então vai estar em cima o nome da instituição e o seu nome, no meio o título e o subtítulo, embaixo a cidade e o ano. Essa é a capa. Tá bom? Não tem que florear, não tem que desenhar, sabe? Colocar florzinha. Né? É isso. Assim, é uma capa de um projeto. Elementos pré-textuais. Nós temos a folha de rosto, lista de ilustrações, lista de abreviaturas e siglas e sumário do projeto. Entre colchetes, eu coloquei o que é facultativo. Não é obrigatório colocar lista de ilustrações, mesmo porque não é obrigatório colocar ilustrações. Lista de abreviaturas e siglas é para o caso de haver abreviaturas e siglas. Aí você tem que fazer essa lista. Em vez de você ficar escrevendo, sei lá, Corte Interamericana de Direitos Humanos, você coloca CIDH. Em vez de você colocar Código de Processo Penal, você adota CPP. Para não escrever várias vezes, né, mesmo termo. Em vez de colocar Supremo Tribunal Federal, toda vez você coloca STF. Então, a primeira vez no corpo do texto que você usar, você tem que colocar o texto, o nome inteiro. E entre parênteses a sigla. A partir daí você pode usar a sigla. Agora, tem que constar a sigla na lista de siglas. Né? Tem que estar lá, STF, Supremo Tribunal Federal, TST, Tribunal Superior do Trabalho, assim por diante. Todas as siglas que você utilizar. Se você não utilizar siglas, porque também não é obrigatório usar, você não precisa colocar a lista de siglas. Lucas, consegue falar agora, Lucas? O professor, o outro Lucas aqui levanta a mão, o senhor respondeu, eu abaixei, mas deixa eu só tirar uma dúvida. A primeira vez que eu menciono, então, por exemplo, UniOeste, eu escrevo Universidade Estadual do Oeste do Paraná, um exemplo, né? E daí coloco entre parênteses UniOeste. Isso. É que você falou ao contrário, né? É o nome completo, por extenso, e entre parênteses a sigla, o acrônimo, Lucas. Certo. E daí aí, a partir de então, eu posso usar só a sigla sem ser entre parênteses no texto. Exatamente. Certo. Atenção que a imprensa faz o contrário, Lucas. Geralmente eles colocam STF entre parênteses Supremo Tribunal Federal. Quem faz o contrário? Né? A imprensa. Se ela é isso. Tá. No Globo, né? UOL, IG.
Mas na regra estrita do texto acadêmico é o contrário. É o texto extenso no corpo do texto, né? O nome extenso por extenso no corpo do texto, e entre parênteses a sigla ou acrônimo, Lucas. Ok. Sigla é quando é soletrado. STF, FMI. Acrônimo é quando, a partir de um nome composto, se pegam elementos e se forma um outro nome legível. Por exemplo, na Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Universidade Estadual do Oeste Paraná, UniOeste, é uma palavra, né? É um acrônimo porque você lê como uma palavra. Não é uma sigla, você não vai soletrar, né? UNIOST, não é assim, é UniOeste, então é um acrônimo. Legal. Se você soletra, é sigla. Então, a lista de ilustrações, turma, e a lista de abreviaturas são facultativas. Obrigatórios são a folha de rosto e o sumário. O que é a folha de rosto? Então, logo depois da capa, vai ter aquela estrutura, vai vir a primeira folha, o nome do autor, título, subtítulo, cidade. É uma outra ordem, parece igual a capa, mas é diferente, né? Numa outra ordem. E daí, numa outra folha, o sumário do projeto. O que é o sumário? São os itens, é um roteiro dos itens. Até lá, item 1, introdução, item 2, é o nome do item, né? Item 2.1, tal coisa, item 2.2, tal coisa. Então, é como se fosse um índice, né? Só que a gente chama de sumário. Sumário do projeto. Isso é obrigatório, tem que fazer. Inclusive, é um dos elementos mais sensíveis a serem feitos. Você tem que fazer um bom sumário para poder desenvolver a pesquisa, o artigo científico depois. Ter muita certeza do que está fazendo. Mas isso a gente vai falar ainda melhor em outra. Aí os elementos textuais são esses. Tema, problema, hipóteses, os objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos. A justificativa, o referencial teórico, que a gente também pode dizer que é revisão bibliográfica. A metodologia, a proposta sumária e o cronograma. E os elementos pós-textuais, as referências bibliográficas, ou só referências, as obras que você consultou, tanto obras teóricas quanto notícias de jornal, artigos científicos, né? Tudo que você consultou, você coloca aí. E facultativos, elementos pós-textuais facultativos, apêndices e anexos. Qual a diferença entre apêndice e anexo? Apêndice é quando você inclui uma coisa que você produziu. Anexo é quando você inclui algum elemento que você não produziu, mas é importante. Tá? Então, às vezes você faz referência, deixa eu pensar, a uma planilha produzida pelo Banco Central. Aí você reproduz ali a planilha, né, para o leitor poder consultá-la. Você descreve elementos da planilha ao longo do texto, né? Aí você coloca essa planilha. Se for uma coisa simples, que dá para colocar numa parte, você põe no meio do texto. Mas às vezes são várias páginas, né? Então, às vezes você coloca ali no anexo. Aí, se o leitor quiser, ele vai ali e consulta. Mas se for algo bem simples, você põe mesmo no corpo do texto. Pode colocar como uma imagem, como uma ilustração. E apêndice é quando você produziu. Um exemplo de um trabalho que eu orientei, isso no curso de Relações Internacionais, né, na área de Direito, é de uma aluna que fez um trabalho sobre a Lei Maria da Penha, e ela entrevistou a senhora Maria da Penha, né, para saber sobre o processo, como o caso dela chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, saber um pouco dos bastidores. E ela se reportava a elementos que ela conseguiu nessa entrevista a senhora Maria da Penha ao longo do texto. Só que a entrevista em si foi reproduzida no apêndice. Então, eram umas 5, 6 páginas de entrevista. Pergunta, resposta, né? Ela transcreveu e colocou lá no apêndice. É algo que ela produziu. Não copiou de nenhum site, uma revista impressa, nem nada. Ela produziu. Então, seria um apêndice. Se tivesse sido uma entrevista que ela viu, sei lá, nas páginas amarelas da Veja,
transcreveu, aí seria anexo, né? Mas como ela produziu apêndice. E as referências, a gente vai ter aulas sobre elas, né? Vou ensinar vocês a fazerem certinho as referências. Então, essa é a estrutura do projeto de pesquisa que vocês vão desenvolver, turma. Tem que ter esses elementos aí. Agora, eu vou começar agora e vou continuar nas próximas aulas, explicar para vocês esses elementos textuais, um por um, tá? Começando agora por tema, problema e hipótese. Vou explicar a vocês o que são tema, problema e hipótese. E aí, na aula da semana que vem, eu vou falar de objetivos, justificativa e referencial teórico, e depois eu vou falar de metodologia, proposta de sumário e cronograma. Metodologia eu acho que é o mais complexo disso tudo aí. Muito bem. Então vamos falar sobre tema, problema e hipótese. O que é o tema? O tema do seu projeto. É a ideia que vai nortear, né, o elemento, a questão, o assunto que vai nortear a sua pesquisa. Então, é a apresentação introdutória da sua proposta de pesquisa. É como se você explicasse para o leitor o que ele vai encontrar, qual é a pretensão do seu trabalho, né? O que ele poderá encontrar quando esse seu trabalho estiver concluído. Então, é uma pretensão, é um assunto sobre o qual você pretende tratar. Elementos que podem constar na apresentação do tema: lei, jurisprudência, doutrina, regulamentos, registros de um acontecimento. Então, nessa parte, você pode fazer referência. Como eu falei da minha orientanda que tratou da Lei Maria da Penha, então você pode explicar o que é a Lei Maria da Penha, como ela foi, o contexto histórico que ela foi produzida, alguns dispositivos, né, que integram a lei, a tipificação penal que está prevista na Lei Maria da Penha, ou outra lei qualquer, jurisprudência que trata do tema que você quer tratar, já mencionar a doutrina, ou seja, textos, estudos analíticos que tratam do tema, regulamentos, registros de um acontecimento. Então, se você quer partir de um estudo de caso, por exemplo, você quer partir do concreto, do particular para o abstrato, do concreto, do particular para o geral, do concreto para o abstrato, num sistema matemático que a gente chama de indução, você vai aí no tema apresentar os fatos. Vai mostrar lá, fazendo referência a notícias de jornal, ou uma sentença em que tenha sido provado um certo acontecimento. Então você vai ilustrar, você vai contar essa história, que é seu caso a ser estudado. É fundamentada em artigos, em fontes históricas, sentenças, né? Explicar o caso, esse acontecimento, sobre o qual você vai tratar em seguida. É um estudo que a gente chama de estudo de caso. É um tipo de pesquisa que eu vou mostrar para vocês. Você parte do particular para o geral. Você analisa o caso concreto para fazer abstrações a partir dele. É o processo que a gente chama de indução. Aqui você pode fazer referências a fontes primárias e fontes secundárias. Fontes primárias são aquelas que estão mais próximas ao tema. Fontes secundárias são aquelas um pouco mais distanciadas, mas que ajudam a formar um quadro mais amplo sobre o tema a ser tratado. No direito, as fontes primárias, em geral, correspondem às fontes do direito, porque não vamos perder de vista que nós estamos no âmbito jurídico, nós estamos numa faculdade de direito, estamos no curso de direito, e o seu projeto de pesquisa vai tratar de um tema jurídico, abordagem jurídica. Pode sim haver uma abordagem interdisciplinar, isso eu já falei várias vezes para vocês. A abordagem interdisciplinar e transdisciplinar é desejável, mas vocês não podem perder de vista que o seu trabalho é jurídico. Tá? Isso é um equívoco muito comum que a gente observa
nos alunos. Quer fazer um trabalho de sociologia ou de economia, sabe, ou de estudo literário, e perde o foco que a abordagem deve ser eminentemente jurídica. Não é demais, acho que não é demais lembrar vocês disso. O trabalho tem que ter foco jurídico. E no direito, as fontes primárias correspondem às fontes do direito. Vocês sabem quais são as fontes do direito? A lei, os costumes, princípios gerais do direito, analogia, equidade, ato negocial, doutrina. Acho que não esqueci nenhuma. Essas são, segundo Miguel Reale, né, as 8 fontes do direito. Outros autores elencam com diferentes nomes essas fontes. Fontes legais, fontes jurisprudenciais, fontes consuetudinárias. Então, autores usam diferentes nomes, né? Então, na sua pesquisa, a sua fonte primária será, em princípio, ou a lei, ou a jurisprudência, ou um costume, né? Ou a doutrina. Você vai partir disso. Se for tratar das origens da Lei Maria da Penha, que é o caso que eu mencionei da minha orientanda, as fontes primárias serão a petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a decisão desta. Então, se você for estudar as origens da Lei Maria da Penha, caso vocês não saibam, a Lei Maria da Penha trata da violência contra a mulher no ambiente doméstico, e ela foi criada a partir do caso da senhora Maria da Penha, que sofreu duas tentativas de homicídio pelo seu então marido. A primeira vez ele tentou matá-la, deixa eu me lembrar, eletrocutada no banho. Ela denunciou a polícia não tomou nenhuma providência. E na segunda vez ele tentou matá-la atirando nela pelas costas enquanto ela dormia. Olha a covardia do sujeito, né? E nisso ela ficou paraplégica. E o Ministério Público entrou com uma ação penal contra ele, e a ação já estava quase prescrevendo, já estava passando quase 10 anos sem ter havido uma única movimentação por parte do juiz na ação. Então já estava quase prescrevendo a punibilidade do sujeito, quando uma série de instituições, de organizações da sociedade civil, muitos chamam de ONGs, né? Mas não existe essa forma de organização societária, né? Chamada ONG. Mas, enfim, de uma série de organizações da sociedade civil se uniram e apresentaram uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que levou para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que são 2 órgãos da OEA, a Organização dos Estados Americanos, para julgar o caso. Nesse caso, no banco dos réus estava o Estado brasileiro. Deixa eu olhar aqui os comentários. Ok, boa noite. Maria Eduarda Racha. Comprei ficha para fazer. Não fiz uma até hoje. Legal, Maria. Depois mostra pra gente as suas fichas. Especialmente depois que você fizer um fichamento à mão. Mas, enfim, a questão foi levada, então, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que achou o caso complexo o suficiente para enviá-lo à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que julga os estados por crimes de direitos humanos. Então, ali no banco dos réus, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, estava o Estado brasileiro. Não era o criminoso, não era o então marido da senhora Maria da Penha. Era o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro violou direitos humanos. Vocês conseguem deduzir quais foram os crimes cometidos pelo Estado brasileiro aí? Foram 3, tá? 3. Quais eram os crimes? Podem usar dedução. O que vocês acham? Onde está a violação do Brasil aos direitos da senhora Maria da Penha, nesse caso que eu contei para vocês? Ninguém tem nem ideia de onde está a violação de direitos humanos? Será ali na inércia? Inércia em relação a quê? De quem em relação a quê? Do Estado
o brasileiro com com o povo brasileiro, né? Não sei. Em relação a quê? Onde? Em relação aos direitos humanos. É por aí, Manuel, mas eu queria ouvir um pouquinho mais. É com relação a não ter protegido a senhora Maria da Penha? Em relação a não ter punido o criminoso? Em ambos os casos, a inércia, tá, Manuel? E eu vou dizer o seguinte, são dois crimes diferentes, duas violações diferentes. As duas são violações. O Brasil violou os direitos da senhora Maria da Penha quando não lhe deu a proteção policial devida e violou por não ter punido o agressor. Já estava quase prescrevendo a punibilidade. O processo ficou parado 10 anos. Fala, Lucas. Eu ia falar isso aí, o andamento do processo, a falta de punição e o Brasil não tem uma lei protetiva à mulher no ambiente doméstico. Exato, Lucas. Exato. Ó, o Leonardo também falou em relação à morosidade do processo. Então, nós temos essas três transgressões, turma. Não ter dado a proteção devida à senhora Maria da Penha, que foi agredida pelo marido. A morosidade do processo, que estava resultando em impunidade. Isso é um crime, o Estado está cometendo um crime se não pune o agressor. E a terceira violação é essa que o Lucas nos diz, que é o Brasil não ter uma lei protetiva da mulher no ambiente doméstico. O Brasil já tinha assumido compromissos internacionais nesse sentido, mas não havia implementado ainda. O Brasil estava em defasagem nesse tema. O Brasil estava violando direitos cidadãos ao não cumprir essa norma de direitos humanos com que ele já tinha se comprometido antes. E aí o Brasil foi condenado por essas três violações, né? Pagou uma indenização para a senhora Maria da Penha, mas enfim, gente, é uma paraplégica. Que indenização vai valer isso, não é? Não tem indenização, mas enfim. Indenizou-a. E a comissão recomendou que fosse criada essa lei protetiva à mulher no ambiente doméstico, e assim foi feito. E essa lei foi criada recebendo como apelido o nome dessa senhora que deu motivação ao caso, que é a senhora Maria da Penha. Isso se chama Lei Maria da Penha. Então, se a sua pesquisa for sobre a Lei Maria da Penha, a sua fonte primária é a petição, que foi encaminhada à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e é a decisão que adveio daí, fazendo a recomendação, né? Esse é um tema já batido, tá, gente? Muita gente já fez artigo científico, TCC. Assim, não dá para tratar nenhum aspecto? Claro que dá, mas você vai ter que achar algo que ninguém tratou ainda, né? Ou que foi pouco tratado. Professor, crime de direito humano, então, só pode ser cometido pelo Estado, então? Exato, Lucas. Só o Estado comete crimes de direitos humanos. Por pior que seja o crime, ele não será de direitos humanos se não for o Estado, no caso, o responsável, né? Como que o Estado é autor? Ele pode ser autor do crime por conta dos seus prepostos. Um policial, em um momento de trabalho, que descumpre a norma jurídica, né? Ele comete um crime, e o Estado é responsável por isso. O Estado responderia... Pode ter sido o indivíduo ali que começou a pessoa, né, que praticou o crime, mas é o Estado que responde por isso, é o Estado quem praticou, no fim das contas. Aí, assim, no âmbito jurídico, o Estado responderia e poderia entrar com uma ação regressiva contra o policial, alguma coisa assim? Haveria processo administrativo, poderia haver processo penal contra o indivíduo, tem uma série de possibilidades. Entendi. Então, não exime o indivíduo de sua responsabilidade, mas, em última instância, o Estado que é o responsável por ele. Tá? Um crime horrendo como foram os crimes do maníaco do parque nos anos 90, que matou, dezenas de mulheres. Ele aliciava as mulheres, levava elas até o parque, e lá ele as matava, né? Tentou comer a carne de algumas, enfim.
escabrosos os crimes cometidos, mas não era crime de direitos humanos, não era. Agora, quando é praticado por alguém que representa o Estado dentro das suas funções, aí é crime de direitos humanos. No caso da Candelária, em que policiais fora do expediente, né, massacraram, fizeram uma chacina de meninos moradores de rua que viviam, né, dormiam sob a marquise da Matriz da Candelária no Rio de Janeiro, entendeu-se que mesmo fora do horário de serviço, aqueles homens que praticaram isso eram agentes do Estado, e portanto o Estado brasileiro foi responsável pelo crime da Candelária. O Estado brasileiro foi responsabilizado. Não, mas eram policiais fora do horário de serviço. A decisão agora não sei se da corte ou da comissão. O entendimento do sistema interamericano de direitos humanos é que foi responsabilidade do Estado brasileiro. Teve aquele caso da FEBEM também, meio parecido, né, professor? Conta para mim, não me lembro de que caso você está falando. Então, faz tempo, eu sei que foi mais ou menos uma chacina, que mataram vários adolescentes da FEBEM ali. É uma história vaga na minha cabeça, assim. Mas é mais ou menos isso, o abuso da autoridade, cometeram excesso, né, de punição. Talvez seja algum caso, foram vários, que tenha sido julgado, né, no Brasil. Não me lembro de nada assim no sistema interamericano. No sistema interamericano, mano, teve o caso do Carandiru. Lembra do massacre do Carandiru? Você lembra desse? Final dos anos 90, começo dos anos 2000. Já ouvi falar, mas não lembro aí o fato. O que aconteceu com Tem filme, né? Carandiru, que é baseado no livro do Drauzio Varela, chamado Estação Carandiru. Que houve uma revolta dos presos, aí a PM entrou e massacrou os presos que estavam em revolta, né? E foi comprovado que muitos foram executados sumariamente, com tiro na nuca enquanto estavam de joelhos, sabe? Então se comprovou por laudos de legista, assim, foram centenas de mortos. E o coronel que comandou foi condenado, né, sei lá, 300 anos. E foi responsabilidade do Estado brasileiro. E foi julgado no sistema interamericano de direitos humanos também. Ellison, oi professor, só consegui entrar agora, tive problema na conexão. Bem-vindo, Ellison. Leonardo Silgueiro. Também houve chacina na FEBEM, o único que me recorda é a chacina do Carandiru. Em 92, nossa, tudo isso já. Já lá vão 30 anos, Leonardo. Caramba, eu lembro bem dessa chacina. Muitos não devem ter assistido, porque já é um filme um pouco mais antigo, mas eu li o filme Carandiru. É um filme muito bom que mostra essa situação. O Drauzio Varela, hoje o Drauzio Varela é famoso, né? Mas na época ele era médico, um médico que trabalhava no Carandiru atendendo presos. E depois que houve a chacina, ele escreveu um livro chamado Estação Carandiru, em que ele fez assim uma rememoração dos casos que ele atendia como médico. Né? Ele era um jovem médico. Então ele contava as histórias que ele viu, histórias que se perderam de pessoas que foram mortas, né, na chacina. É um livro muito bacana. E esse livro virou um filme, o livro chama-se Estação Carandiru, e virou o filme Carandiru. Um filme muito bacana. Tem o Rodrigo Santoro lá, ele faz o papel de travesti no filme, muito bacana. Virou o complexo lá, virou um parque agora, né, professor? E virou um parque chamado Parque da Juventude. Olha só, apagaram, né? Da memória urbana, né? Eu fui lá fazer uma prova uma vez de concurso público, na época que eu morei em São Paulo, não lembro quando foi, ano 2010, eu acho também. É um clima interessante lá no local. Então era um presídio, a gente passava de metrô lá, né, Lucas? Não sei se era da sua época, mas tinha o presídio ali. Então você via lá os presos, eles colocavam roupa para fora, enfim. Era um contato que se tinha. E depois implodiram tudo ali, fecharam o Carandiru, implodiram e transformaram numa praça. Ia ser Praça Carandiru, né? Para não apagar da memória urbana. Um marco. Se você mudar o nome, querer apagar a história. Isso é nocivo. Sim. Enfim.
Então, se você for tratar desse caso, a fonte primária é a petição e a decisão da corte. Se você for tratar de direito do consumidor no Brasil, a fonte primária é o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que está em vigor desde 1991. Se você for tratar do cheque pré-datado, eu acho que eu já falei disso para vocês, você vai falar da jurisprudência. Delimitação do tema. Então, você vai apresentar o tema e a delimitação. O que é a delimitação? A restrição. Né? Como a gente já falou também, o objetivo da pesquisa é tratar de um grãozinho da areia. Não é querer falar da praia, né? Do mar, do oceano. Falar algo que acrescente um grãozinho de areia na praia do conhecimento. Essa é a ideia. A delimitação é essencial. Você saber escolher dentro do tema recortado, né, dentro do tema que você pretende tratar, você fazer o recorte necessário, tratar de uma questão, uma coisinha pequena. Quanto menor, melhor. A delimitação do tema é aquilo que o pesquisador pretende abordar com parâmetros precisos em sua pesquisa. Se você optar por fazer uma pesquisa abrangente, ela tomará muito do seu tempo e poderá se mostrar inviável. Quanto mais delimitado, mais restrito a uma questão pontual, melhor. É um grão de areia na praia. Eu coloquei uma observação. Eu fiz isso no mestrado. Né? No mestrado eu tratei de um tema bem pequenininho, uma questão mínima dentro da propriedade intelectual. Peguei ali um tema. No doutorado eu não estou seguindo essa orientação que eu estou dando. Né? Deixei meu orientador maluco. Cada vez eu voltava com uma abordagem mais ampla, né, do que eu pretendia inicialmente. Enfim, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, tá? No doutorado, como escrever, eu busquei uma abordagem holística, a mais ampla possível. Então, isso foi sobre o tema. O problema. O que é o problema? O problema é uma pergunta, ou várias perguntas. Questionamento. Perguntas a serem respondidas. Você pergunta, você responde. Essa é a ideia. Né? Não vai deixar uma pergunta sem resposta. Então, o problema deve ser formulado como pergunta. Deve ser claro e preciso. Deve ser delimitado a uma dimensão viável. Então, a partir do momento que você escolheu o tema, você fez o recorte do tema, a delimitação, aí você vai fazer perguntas sobre ele. Perguntas a serem respondidas. Você vai responder as perguntas. No momento do projeto, você só vai fazer as perguntas. Você ainda não vai responder. Né? Você vai tentar responder. Você vai fazer tentativas de resposta. Mas ainda não vai ser a resposta definitiva. Tá bom? Então, você levanta questionamentos. No problema, você levanta perguntas a serem respondidas. Perguntas pertinentes. Não perdendo de vista que se trata de um problema jurídico. Né? Então, as perguntas também têm que ser pertinentes ao direito, à abordagem jurídica. E essas perguntas vão te dar uma bússola, um caminho a seguir. Vão dizer para onde vai seguir a sua pesquisa. Vai ser um norteador ao trabalho. E devem permitir também um novo olhar, uma nova abordagem. Questionamentos que ainda não foram feitos ou ainda não foram satisfatoriamente respondidos. Então, esse é o problema. Uma pergunta ou várias perguntas que você vai fazer a serem respondidas no trabalho. E as hipóteses? As hipóteses devem ser respostas provisórias àquelas perguntas. O que você acha que é a resposta para aquelas perguntas nesse momento, né? Esse momento inicial da pesquisa? Você está começando, você ainda não leu o que você pretende, você ainda não aprofundou a pesquisa. Então, nesse momento, você vai ter uma ideia do que sejam as respostas àquelas perguntas. Depois, quando você for desenvolver a pesquisa, aí você vai falseando essas respostas. Você vê se a resposta, né, realmente
condiz com a realidade. Você vai pesquisando fontes. Às vezes você vai ver que a resposta que você imaginava não era a resposta correta. Isso é o que a gente chama de falseabilidade. Você vai submetendo o que você pensava, né, a critérios de veracidade. E aí você vai falseando. Você vai vendo se corresponde à verdade a partir da sua pesquisa. Então pensem assim. O problema são perguntas. As hipóteses são respostas provisórias àquelas perguntas. Respostas que você imagina neste momento que sejam adequadas. Se depois elas vão condizer ou não com a verdade, isso você vê no final da pesquisa. E aí o seu artigo científico vai transparecer isso, né? Sejam elas correspondentes à verdade, ou então sejam elas não correspondentes à verdade, elas não se configurem corretas como respostas a perguntas, você vai falsear e vai chegar a essa conclusão. Então, as hipóteses devem ser supostas, provisórias e verificadas. Professor, tem muita gente desculpa, tem muita gente que tem medo de não achar que nenhuma das respostas das suas hipóteses foram comprovadas ou corresponderam às perguntas. Isso não é um problema? Seria um problema? De jeito nenhum, Lucas. Faz parte, é parte do processo de produção do conhecimento, né? A técnica epistêmica pressupõe isso. Que você chegar à conclusão que a resposta que você originalmente achava que não é verdadeira. Assim se faz a ciência, né? Então não precisa ter medo, não tem que buscar a ferro e fogo, comprovar que era verdadeira que você pressupunha antes. Então a ciência pressupõe esse exercício, né? Se você aceitar o erro, você se submeter o que você acha ao crivo da falseabilidade. Você verifica se corresponde ou não à exatidão científica. E tem que ter humildade para admitir que você estava errado. E assim se produz ciência, né? Se não for isso, é dogma. Se você parte de uma verdade e considerar que essa verdade é incontestável, é inflexível, aí é dogma, a gente sai do campo da ciência. Então não precisa ter essa preocupação não, Lucas. Se a sua resposta inicial, a hipótese, não corresponde à verdade, não tem problema nenhum. Assim se faz ciência, tá? Certo. Então a hipótese deve ser suposta, provisória e verificável. Como assim suposta? A hipótese deve ser uma suposição, isto é, ela não deve ser construída com grau de certeza. É uma suposição, você admite que é uma suposição. Não tem certeza sobre aquilo. Provisória, porque a hipótese não precisa ser necessariamente confirmada ao final da pesquisa. Trata-se de uma possível resposta. Ela é provisória porque ela pode ser substituída a qualquer momento. E verificável porque a hipótese deve ser passível de verificação científica. Hipóteses improváveis podem direcionar sua pesquisa à busca de dados difíceis ou impossíveis de se obter, implicando assim em não conseguir estabelecer a falseabilidade. No caso do direito, como que a gente vai fazer a verificação científica? Você cita uma lei, aí eu vou lá na lei, vou lá no site do Planalto, abro o Vademécum e vejo se aquela lei existe, se você transcreveu o artigo tal como está lá, e às vezes acontece isso, né, gente? Você vai transcrever o artigo, você come uma vírgula, às vezes come um trecho inteiro, uma linha inteira, porque é muito longo, você foi copiar e copiou errado, muda um feminino para um masculino, e muda tudo. Então você está lendo um artigo e fala, nossa, tá estranha essa lei, não é assim. Aí você vai lá no Vademécum e vê, aqui o aluno, o autor copiou errado, leva a uma conclusão errada. Então assim funciona a falseabilidade no direito. Eu vou lá olhar a fonte que ele consultou e ver se condiz. Né? Às vezes é um autor e fala, opa, ele está citando uma tradução aqui que é uma tradução aqui que não está muito certa, deixa eu olhar lá no original. Tem isso também, né? Mas isso é mais para o mestrado, mais para o doutorado. Não aqui para a graduação.
Então, a verificação científica em direito se faz assim, olhando as fontes. A gente pega o que o autor citou, referenciou, e vai olhar a fonte, se condiz com a realidade. Então, assim se faz a verificabilidade. E é isso sobre os 3 elementos que a gente tinha para hoje, né? Tema, problema e hipótese. Alguma dúvida até aqui, gente? Sobre o tema, problema e hipótese? Tudo ok, prof. Bacana. A Raquel comentou, desafio para quem é casado, admitir o erro. Muito bem. Tem que ter humildade científica, né, Raquel? Admitir o erro. Tem alguém falando, mas o microfone está muito ruim, não entendi. Eu não vi quem falou, mas se puder escrever, ajuda. Muito bem. O projeto de pesquisa, relembrando aqui os prazos, os critérios, né? Projeto de pesquisa que vocês vão produzir. A entrega dele é dia 4 de março, gente. 4 de março. O tempo está passando. E é um projeto para o artigo científico a ser elaborado e entregue no segundo semestre. Então, no primeiro semestre, vocês vão entregar um projeto. No segundo semestre, vocês vão entregar um artigo. Tá? Então, agora vocês vão redigir o artigo conforme esses critérios que eu estou ensinando a vocês. A apresentação oral dos projetos vai ser nos dias 4, 11, 18 e 25 de março e 1º de abril. A apresentação vai ser em ordem alfabética, de chamada da disciplina. A composição da nota 1, 7 pontos pelo projeto, ou 70, né? Pontos pelo projeto, 30 pontos pela apresentação oral. Deixa eu ajustar isso aí. Não consigo. Agora, orientação para os projetos de pesquisa. Como eu tenho feito, vou falar um pouquinho, alguns aspectos, ou dar a vocês algumas ideias que podem ajudá-los na produção do projeto, no encontro do tema. Aliás, deixa eu fazer uma pequena enquete aqui. Respondo, pode ser por escrito, pode ser no chat. Vocês já encontraram o tema da pesquisa de vocês? Tiveram as férias aí para pensar e tal? Vocês já estão no caminho? Não. Pode falar. E quando eu li o livro, um pedaço daquele livro do Humberto Eco, eu me senti o aluno que estava criticando, que ele falou que é tentador o aluno querer falar sobre Deus e todas as suas obras, mas tipo, ainda não. Mas preciso pensar, né? Bacana, que bom que serviu a leitura. É isso aí. Tem que ser um tema pequenininho, Maria. Prof, eu queria muito falar sobre eutanásia, mas eu não tenho ideia de como abordar esse tema. Eu só queria abordar ele. O senhor consegue me indicar algum caminho que eu possa estar procurando para pensar e desenvolver sobre esse tema? Claro, é a indicação que eu dei no comecinho da aula. Procurar artigos científicos sobre o tema. Você chegou atrasada. Sim. Já é uma atividade que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que procurar artigos científicos sobre o tema da sua pesquisa, escolher um e fazer um fichamento dele. Isso já é um caminho. Tá bom. Lê sobre o tema, Ana. Eu tenho um livro lá em casa que eu comprei tem algum tempo, porque o tema dele, né, me chamou muita atenção. Eu queria muito falar sobre ou aborto, ou eutanásia, ou... como é que fala? Quando você doa os seus órgãos de livre e espontânea vontade, assim mesmo que você morra, por acaso. Doação voluntária. Isso, doação voluntária, é isso. Eu queria falar sobre... Eu pensava em falar algo nesse sentido no meu TCC, porque eu queria desenvolver, assim, pra frente isso, sabe? Pensando no mestrado e doutorado já. E eu acho que seria um bom começo, falando de eutanásia e tal. Acho ótimo esse plano. Acho ótimo o plano. Você pode começar a ler, né? E procurar responder perguntas sucintas. Por exemplo, deixa eu usar aqui o método socrático. No Brasil, existe eutanásia, Ana Paula? Existe eutanásia no Brasil? Não existe eutanásia no Brasil. Para pessoas, não. Existe? Existe uma modalidade. A ortotanásia.
que é sabia não. a situação em que se desligam os aparelhos que mantêm a pessoa. Tá. É tipo quando ela não tem condições tem de amor permanecer cerebral, viva. né? Isso. E tá. o corpo Sim, não consegue respirar sozinho, sabe? Precisa de aparelhos. Isso é eu um não sabia tipo de eutanásia. Pois é. Justo. Justo. Então, tem que ir lendo sobre isso, né? Uhum. Eu que nem a Outra pergunta, Ana Paula. Se Uhum. existem projetos de lei sobre isso, se já tramitaram, o que se debateram nas comissões. São caminhos possíveis para você. Justo. Se tiver alguma proposta de lei que tente, né, liberar... Que esteja tramitando agora? Isso, que esteja tramitando agora, que fale sobre eutanásia e tudo mais. Eu posso fazer algum tipo de estudo de caso, entre aspas, falando sobre essa eu acho que lei, esse já seria o seu tema. Acho que esse já seria um tema. É um tema legal, né? Porque eu posso tanto falar as coisas boas, quanto criticar e tudo mais, sugerir alterações, enfim. Se você achar, eu não sei se tem, mas se você achar um projeto que esteja em tramitação sobre eutanásia, já é o seu tema. Excelente. Muito obrigado, professor. Aí você pode escolher dispositivos, né? Esse dispositivo aqui é inspirado na legislação do estado de Nova York, nos Estados Unidos. Em que outro tal caso? Já esse dispositivo ali. Dá para fazer uma série de abordagens sobre o projeto de lei. Justo. Muito obrigado, professor. Imagina, um prazer. Deixa eu ver os outros comentários aqui. A Fabiola... deixa eu ver. O Bruno não tem ideia, o Leonardo também não, Maria Eduarda tem uma ideia, Eduarda Rasch. Fabiola não, Ana Caroline não, mas acabei de pensar em um. Que bom, Ana Caroline. A Sofia ainda não, Jade não, Jennifer não, Maria Fernanda não, Gabriela tem ideias. Lucas Benevenuto, acho que sim, ainda não tenho certeza. Preciso ler artigos sobre o tema para bater martelo. Muito bem. Larissa, preciso delimitar o foco, mas já tenho uma ideia. Que bom. Raquel ainda não. É isso aí, gente. Vocês podem me escrever no bate-papo, no chat, tá? Eu respondo quando eu puder, para dar orientações para vocês sobre isso. A Carolina tem ideia? Professor? Pois não. Oi? Pode falar. Eu tinha visto em algum dos textos como a gente pode, né, principalmente para não fugir do tema de pesquisa, para ficar na área jurídica. E eu me interesso por filosofia do direito, que eu já venho da filosofia. Eu acho que teria algum problema se eu não pegasse algum caso empírico? Cortou um pouco, Alana, no finalzinho. Tem problema se você o quê? Aí cortou tudo. Se eu não me baseasse em algum caso empírico, em acontecimentos, e ficasse mais na teoria pura, e fosse pro lado da filosofia do direito. Claro que pode, Alana, ficar no plano teórico, com certeza. Eu tenho dado exemplos empíricos, né, para dar um pouco de concretude, que eu sei que alunos do primeiro ano gostam de ter esse toque de concretude, né, no direito. Entraram no curso pensando nisso, mas sim, ficar no plano teórico não só válido como desejável. Pode sim, com certeza. Então beleza, obrigada. Imagina. Aqui eu vou falar de alguns temas a partir dos quais vocês podem refletir, né? Na intersecção entre direito penal e direito internacional. O descumprimento das normas de direitos humanos no sistema prisional brasileiro à luz das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Na intersecção entre o direito e a economia, a legalidade das criptomoedas no direito comparado. Esse é um tema que eu orientei há alguns anos e eu não entendo nada, né? Ou melhor, hoje eu entendo um pouco graças a essa orientação. Na época que eu orientei, eu não entendia nada. Aí o aluno me procurou e eu falei, olha, eu não entendo nada, mas eu posso te ajudar a fazer as perguntas corretas. Ele, não, professor, é o que eu quero mesmo. E ele fez um estudo de direito comparado. Ele observou, ele analisou como funciona a legislação de criptomoedas em diferentes países. Basicamente, a classificação: países que permitem, países que proíbem e países que são silentes a respeito. E o Brasil, naquele momento,
se enquadrava nessa terceira categoria, não tinha nenhuma norma a respeito, só uma portaria do Banco Central bem vaga a respeito. Aí países que permitem, como o Japão, que até permitem pagamento de imposto de renda com criptomoeda. O país que proíbe é o caso do Equador, mas porque o Equador ia emitir a própria criptomoeda. E parece que agora a China, que também está trabalhando numa criptomoeda própria. Então, é um tema interdisciplinar, né? Transita entre o direito e a economia. Fique atento ao noticiário, encontre algo que te chame a atenção e que permita uma abordagem jurídica. Veja só, essa aqui é uma recomendação para quem não tem nenhuma ideia do tema que vai tratar, tá, gente? Não é uma tentativa de desvio, por exemplo, da Alana, que já tem uma ideia do que vai tratar e quer ficar no plano teórico. Se você não tem nenhuma ideia, fique atento ao noticiário. O noticiário pode dar boas indicações. Então, caso do jogador de futebol flagrado em um cassino clandestino, que diz que não violou nenhuma norma da pandemia. Ele violou ou não violou? Se violou, quais normas? O caso do deputado que incitou violência contra ministro do Supremo e provocou animosidade entre as Forças Armadas e instituições civis. O que foi caracterizado como subversão da ordem. Há crime? Houve flagrante na sua prisão? Esse caso já está bem adiantado. Na época que eu coloquei, ele era um dos temas do dia, né? Mas hoje já avançou bastante no judiciário. O youtuber que foi intimado a depor por chamar o presidente genocida, houve crime? O procedimento está correto? O caso dos jovens brasileiros expulsos recentemente do Paraguai por não respeitarem a pandemia. Quais foram os crimes? Qual a modalidade de retirada do país? Isso foi aqui, em Cidade Leste, para Foz, hein? Vocês acompanharam esse caso. Crimes de ódio nas redes sociais, manifestações racistas contra personalidades conhecidas, temas assim. Eu fiz alguns recortes de temas do noticiário recente para mostrar para vocês. Olha aqui uma notícia. Hazuki, que é um youtuber, não sabia pela notícia. Hazuki usa Paraguai para driblar CNH suspensa e trazer carros proibidos. Vamos ler esse trecho e a próxima. O youtuber Eduardo Rezende da Silva, o Eduardo Hazuki, afirma ter encontrado uma maneira de seguir guiando veículos, mesmo estando com sua carteira de habilitação CNH suspensa desde outubro do ano passado. Em vídeos no canal Backstage, ele revelou que pretende obter a cidadania paraguaia para se manter acelerando os modelos de sua frota e ainda trazer para cá automóveis que em condições normais seriam proibidos para brasileiros. Morador de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cidade localizada a 300 quilômetros da fronteira com o Paraguai, Hazuki chegou a ser preso em abril de 2020 na capital sul-mato-grossense por suspeita de receptação de um Toyota Corolla com placas paraguaias. Continua. Na semana passada, o youtuber anunciou seus planos no respectivo canal, acrescentando que já deu início aos trâmites para conseguir a dupla cidadania. Não é fácil, mas dá para fazer. Com isso, a gente conseguirá tirar a habilitação do Paraguai, que vale no mundo inteiro, e poderá comprar carro no país vizinho e trazer ele para cá. Não tenho o que a polícia possa fazer, pois estarei dentro da lei, disse Eduardo em vídeo publicado no último domingo. No dia seguinte, em outra publicação, ele afirmou já ter reservado um Corolla XRS emplacado no Paraguai e semelhante ao que foi apreendido há quase 2 anos. Hazuki acrescentou que vai registrar o veículo no próprio nome tão logo consiga se tornar cidadão paraguaio. Para atingir o objetivo, ele explica que, dentre outras providências, terá de alugar imóvel, abrir conta bancária e adquirir linha telefônica no país vizinho. Além disso, caso consiga virar cidadão paraguaio, diz que precisará renovar a cada 6 meses a permissão para a permanência dos veículos paraguaios que pretende trazer para o território brasileiro. Então, se você não tem a menor ideia do que tratar, olha o tema aqui de prato cheio para ser tratado. Não sei se vocês já viram blitzes feitas aqui em Foz, em que se param apenas carros de placa paraguaia, né? Então, param carros de placa paraguaia para verificar se o dono é residente de Foz. E eles apreendem o carro se o dono for residente de Foz e não tiver motivação para ter o carro aqui. A tese usada pela Receita Federal é a de evasão de divisas. Se você mora em Foz, seja paraguaio, seja brasileiro, seja de qualquer nacionalidade,
se você mora em Foz, você tem que adquirir o veículo no Brasil. A tese que muitas vezes se usa, tem loja no Paraguai, tem casa no Paraguai, tem nacionalidade no Paraguai, a Receita Federal não aceita, não acata. A Receita Federal considera que é evasão de divisa, gente, né? E isso é feito aqui há anos. Há anos. E eu, morador de Foz, sabendo disso, lendo isso, acho tudo balela isso que ele fala. A falar que dupla cidadania nem é o termo correto, né? Começar por aí, é dupla nacionalidade. Mas o fato dele ter nacionalidade paraguaia não justifica ele ter carro de placa paraguaia no Brasil. Diga, Lucas. É falta de conhecimento total. Tanto é que o cara se diz youtuber, né? Hoje em dia, quem não faz nada se diz youtuber, né? Porque o cara está a 300 quilômetros do Paraguai, nem aqui tem exceção, você tem um limite, é falta de conhecimento total. Falta de instrução jurídica, é isso aí. Então, eu, sabendo disso que acontece aqui nessas blitzes, nessas apreensões, né, que, com a tese da evasão de divisa, eu leio isso e falo, ó, ele não sabe o que está falando. E outra, é fácil assim conseguir nacionalidade paraguaia, né? Então tem várias questões a serem analisadas aqui nisso, várias questões jurídicas, tá? Você pode partir disso, mas não precisa analisar como estudo de caso. Isso pode te levantar uma pergunta, né? Liberdade de circulação com o veículo. Liberdade de circulação veicular no espaço fronteiriço Brasil-Paraguai. Você não precisa partir do estudo de caso. Então, você analisa em que condições alguém pode ter veículo de placa paraguaia, a tese que a Receita Federal adota, casos que já tenham sido julgados, seja aqui na Justiça Local, seja no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, né? Dá para fazer uma série de abordagens a partir disso. Não precisa fazer estudo de caso. Pode partir daí para fazer perguntas pertinentes. Outro caso, retirado do noticiário, mas que não precisa ser estudo de caso propriamente. Não sou mulher nem homem, sou travesti. Entenda a identidade de Lin do BBB. Então, durante a edição ao vivo do BBB 22, de domingo, Linda Quebrada deixou claro dever ser tratada por pronomes femininos, motivo pelo qual tem a palavra ela tatuada na testa. Em outros momentos do programa, ao se apresentar para os demais colegas de confinamento, também falou sobre sua identidade de gênero. Eu não sou homem, eu não sou mulher, eu sou travesti. Veja, identidade de gênero. Quais as implicações jurídicas de identidade de gênero? Uma questão tão sensível como, por exemplo, o nome social. Qual o embasamento jurídico para o nome social? Qual o dever de uma instituição de acatar o nome social da pessoa? Entre outras questões, né? O dever de identificar gênero, e, por exemplo, no RG, essas questões jurídicas decorrentes de termos são altamente pertinentes, porque estão na ordem do dia. Então, isso dá uma pesquisa, dá um artigo científico. Outro Professor, tema também na ordem do dia. Oi, pois não. alguma coisa em relação ao caso do Robinho, por ter sido condenado por estupro fora do país, mas aqui ele praticamente não vai responder por nada, né? Olha aí, é esse o caso que eu pus na tela, Raquel. É exatamente isso. Ele vai ou não vai responder? É uma pergunta que ainda não foi suficientemente respondida, né? Ele foi condenado em última instância na Itália. Aí a Itália pode pedir a extradição? Pode pedir, mas a gente já sabe que não vai ser concedida, porque ele é brasileiro nada. Mas e se a Itália pedir o cumprimento da pena no Brasil? Pode ou não pode ser cumprido? Essa é uma questão que ainda não foi suficientemente respondida, Raquel. Tá? É o que a gente chama de transferência de execução da pena. Está na Lei de Imigração. Lei de Imigração de 2017. É Instituto Novo. E por ser novo, ainda não foi suficientemente abordado. O que é transferência de execução da pena? Um caso como esse. Ele foi condenado lá na Itália, mas ele não vai cumprir a pena na Itália. Então a Itália pode pedir para o Brasil para que ele cumpra aqui. Vejam aí algumas perguntas pertinentes a esse caso. Ele pode ser extraditado? A gente já sabe que não. Né? Isso já é bem claro. Pode cumprir a pena no Brasil? Isso ainda não está claro. Ele pode ser preso em outros países? É uma questão também a ser abordada. Né? O Robinho pode viajar agora? Ele
pode passar férias na Itália, né? Na Itália não, mas sei lá, na França, nos Estados Unidos, no Japão. É bem possível que ele passe o resto da vida no Brasil, né? Ou pelo menos muitos anos até prescrever a punibilidade, sem sair do país. Mesmo sendo milionário, mesmo sendo condições, ele não pode pôr o pé para fora do Brasil. Tudo indica. Mas tem que analisar os requisitos. Tem que ter o nome na Interpol, sabe? Então são diferentes abordagens. E quem quiser abordar um tema com esse pode escolher qualquer caminho, né, para fazer a sua investigação. Não precisa analisar tudo, todos os aspectos jurídicos do caso Robinho. Escolha um e aprofunde. Se vai falar, por exemplo, cumprir pena no Brasil, tem que perguntar, já houve a aplicação desse instituto no Brasil? Porque é recente, é de 5 anos para cá, 2017. Né? Já houve algum país que pediu para que o Brasil aplicasse a execução da pena? São muitos casos, são poucos casos. Como se deu? A Itália já pediu? Existe um tratado entre o Brasil e a Itália? São perguntas a serem respondidas, gente. Eu estou elencando as perguntas, eu não sei as respostas. Eu não sei. Eu posso ter uma ideia, né? Eu posso formular hipóteses aqui. Ideias provisórias. Né? Respostas precárias a essas perguntas. Mas, assim, preto no branco, eu não sei as respostas. Teria que estudar, teria que investigar, teria que procurar. Deixa eu ver se tem algum comentário. Opa, temos comentários. Jennifer. Professor, eu estava pensando em fazer algo relacionado ao papel da Comissão de Legislação, Justiça e Redação no Legislativo Municipal. Porque aqui na Câmara de Foz está sendo discutida uma emenda que modifica as atribuições dessa comissão e altera várias disposições dela. Interessante, gente. Tema bem preciso, bem pontual. Bacana o tema. Eu acho que é um bom tema de pesquisa. O Vitor. Para reclamar de político, o cidadão deveria ter impunidade total. Piada ter que ser julgado por defender gente que mama imposto e não trabalha. Você já tem algum tema de pesquisa, Vitor? Nem ideia ainda? Pesquisa, começa a fazer, então, você e todos os colegas que ainda não têm ideia, olhar no noticiário, né? Ver algum tema que chama a atenção. O trabalho vai ficar muito melhor, muito mais leve, se você achar algo que lhe chame a atenção. Né? Alguma coisa de que você se interessa, tem um interesse vago. E essa indicação que eu estou fazendo é para quem não tem nenhuma ideia, tá? Encontrar algo que lhe chame a atenção. Que você lê espontaneamente, você vê na imprensa, você quer saber mais, você abre um link, depois abre outro, você quer saber sobre o tema. Se você fizer uma abordagem com algo nessa linha, fica muito mais fácil desenvolver a pesquisa. Então, a recomendação para quem não tem ideia. Alguma pergunta a mais, turma? Algum questionamento? Dúvida? Então, não esqueçam que é desejável a abordagem interdisciplinar, mas deve prevalecer a abordagem jurídica. Pense em algo que tenha a ver com você, do que você gosta, sobre o que você lê, qual a sua condição particular como indivíduo integrante da sociedade. Se você encontrar uma abordagem como essa, tanto melhor será a pesquisa. Muito bem, eu vou fazer a chamada e os minutos que nos restam eu vou deixar disponíveis a quem tiver algum questionamento específico, que pode me fazer no chat, diretamente a mim, né? E eu vou procurar responder. Fazer a chamada agora, gente.
Tá preenchido. Será que eu troquei as bolas de metodologia com... Eu acho que eu preenchi errado. Acho que eu atribuí a do dia 17 para cá. Opa, já faço. Só ajeitar aqui que eu me equivoquei. Agora sim. Alana. Presente. Ana Júlia. Presente. Ana Caroline. Presente. Ana Paula. Presente. Brenda. Presente. Bruno. Presente. Carolina. Professora, a Carolina está presente, mas está sem microfone. Ok. Jennifer. Presente, professor. Ellison. Presente, professor. Érica. Fabiola. Presente. Presente. Fabiola, a Érica falou? Duas pessoas falaram? A Érica está presente. Ok, Érica. Gabriel. Presente. Gabriela. Presente, prof. Professora Érica está presente. Não sei se está saindo a minha voz aí. Ouvi, Érica. Tá presente, sim. Heber falou presente? Igor. Professor, Ellison presente, professor. Igor presente. Tá bom, Ellison. Igor. Ingrid. Presente. Jade. Presente. Jennifer. Presente. Júlia. Presente. Larissa. Presente. Leonardo Martinez. Presente, professor. Leonardo Silgueiro. Presente. Leonardo Zanotti. Presente, professor. Luan. Lucas Alves. Bom, ele estava aí. Lucas Benevenuto. Presente, professor Lucas Benevenuto. Luiz Eduardo. Presente, professor. Manuel. Presente, professor. Maria Eduarda Rasch. Presente. Maria Marino. Presente, prof. Maria Fernanda. Presente, prof. Natália. Presente, professor. Otávio. Presente. Otto. Presente. Rafaela. Presente. Raquel. Presente. Sofia. Sofia Schneider. Sofia Tarek. Presente, professor. Stephanie. Professora, a Sofia mandou presente no chat, ela tá sem microfone. Ok, obrigado. Stephanie. Tiago. Presente. Vitor. Vitória Correia. Presente, professor. Trazer aqui. É o Vitor que falou? Sim. Vitória Correia não. Vitória Eduarda. Presente. É isso aí então, meus caros. Encerramos aqui. Os 10 minutos que nos restam, estou à disposição aí. E se eu não conseguir responder agora, eu respondo outro horário, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Até semana que vem. Bom fim de semana.
Falou!